Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu quero contar para vocês um testemunho muito forte que aconteceu comigo no dia do meu parto. Mas para vocês entenderem, eu vou começar lá de trás, meus amores. Foi mais ou menos assim, quando eu tava com uns 3 meses de gestação. Eu lembro que era bem novinho. Uma colega minha que trabalhava comigo na época, ela me chamou e falou assim: Josinha, vem cá, eu quero contar pra você um sonho que eu tive com você e com o Daniel. Ela falou assim: olha, sua gestação, ela não vai chegar até o final. Ela falou assim: eu sonhei com você e o Daniel, você chorava muito e tinha assim muito sangue. Ela pegou e falou assim: eu só tô contando pra você porque eu sei que você é evangélica, porque eu sei que você vai orar e eu sei que você acredita. Eu falei assim: nossa, Cláudia, você sonhou isso com a gente? Ela falou assim: sim, Josi, eu sonhei. Ela falou assim: Josi, não fica postando a sua gestação nas redes sociais, não fica assim comentando, falando para as pessoas. Ela falou assim: e ora bastante mesmo, porque a sua gestação, no meu sonho, você não vai chegar até o final. Daí eu lembro que eu fiquei assim, bem assim, triste, assim, chateada, porque eu tava assim no auge da minha alegria, de ter descoberto, né, a minha gravidez, tudo. Mas assim, eu ouvi o que ela falou e eu comecei a orar. Daí eu tinha ganhado um olhinho ungido de uma outra colega minha também, da Márcia. E daí eu comecei assim a ungir a minha barriga, a orar, sabe? E depois não demorou muito, já começou a surgir o problema de pressão alta na minha gestação. E também já comecei a inchar. E foi, meus amores. Daí eu peguei, nossa, começou a entrar o medo em mim. Começou a entrar o medo. Daí eu comecei ir na tarde da bênção. Não é na minha igreja, é numa outra igreja que tem tarde da bênção, porque, gente, eu amo a tarde da bênção. Eu já consegui muitos milagres através de campanha na tarde da bênção, meus amores. Daí comecei a frequentar uma igreja que tem tarde da bênção. Eu já ia antes, né, de eu engravidar. Daí eu falei assim: eu vou fazer uma campanha na tarde da bênção, de todas as terças-feiras que eu tiver em casa, porque eu trabalho um dia sim, um dia não, todas as terças-feiras que eu tiver em casa, até o final da minha gestação, enquanto eu aguentar ir na igreja na tarde da bênção, eu vou. E nessa época também, foi bem no auge mesmo, assim, do Covid que tava tendo, porque foi em 2020 que eu engravidei, tava assim, bem no auge mesmo da pandemia. Daí eu comecei a ir, daí eu ia de máscara, tudo, e fui. Daí lá nessa igreja que tem a tarde da bênção, daí lá tem uma mesa assim bem grande, as pessoas levam documento, levam peças de roupa, levam garrafinha de água. Depois, antes do final do culto, a missionária desce, daí ela começa a orar. Daí lá tem revelação, daí não é para todas as pessoas que Deus revela, mas para algumas pessoas Deus revela e ela entrega, né, a revelação do Senhor para aquela peça de roupa, para aquela foto, pelo aquele documento. E daí foi, meus amores, e eu fazendo essa campanha, eu ia todas as terças e cada vez mais eu fui ficando inchada, cada vez mais a minha pressão, eu comecei a tomar remédio da pressão, eu tomava 1 vez por dia, depois aumentou para 2 vezes por dia, depois o doutor aumentou para 3 vezes por dia, porque eu tomava, quem tem problema de pressão alta na gestação, é um remédio diferente que tem que tomar, é o metildopa, que chama. Daí eu passei a tomar 3 vezes por dia e não tava melhorando, não tava adiantando. E daí eu fui ficando preocupada, fui ficando nervosa, que medo do dia do meu parto. Eu falei: meu Deus do céu, e se me der uma pré-eclâmpsia, e se eu morrer? Foi entrando um monte de coisas na minha cabeça. E eu com fé em Deus ali, orando, ungindo a minha barriga e clamando, gente. Mas eu clamava mesmo ao Senhor, pedia com fé mesmo. Daí até que umas 2 semanas antes de eu ter o meu neném,
eu enchia uma garrafinha de água, daí eu tava assim, entre meia a minha cozinha e a lavanderia, eu tava com tanto medo que eu peguei assim, a garrafinha com água, eu lembro que eu coloquei assim, ó, no meu coração e apertei, fechei o meu olho e pedi pro Senhor, falei, Senhor, o propósito dessa água aqui é pro dia do meu parto, que o Senhor possa se fazer presente no dia do meu parto, que não aconteça nada comigo e nem com o meu bebê, Senhor, no dia do meu parto. Nossa, eu pedi com tanta fé e medo também, e fui pra tarde da bênção. Daí foi lá, a parte do louvor, o culto, tudo. Daí chegou na parte dela orar, né? Nas peças de roupa, nos documentos, nas águas. Daí a hora que ela chegou na minha garrafinha, ela parou. Daí a missionária parou. Daí ela falou assim, de quem que é essa garrafa aqui de água? Daí eu peguei e ergui a minha mão, né? Eu falei assim, é minha. Daí ela falou assim, toma posse, porque grande é a vitória que... Ai, gente, eu fico até emocionada. Grande é a vitória que o Senhor tá dando aqui pra você. Eu falei assim, amém. Eu fiquei tão feliz, nossa, mas tão feliz. Eu falei assim, nossa, o Senhor me ouviu. Daí ela continuou orando nas peças de roupa lá. Daí ela voltou de novo da minha garrafinha de água, orou mais um pouco, mas aí não falou nada, ela só orou. Daí eu peguei, vim embora, nossa, eu tomei aquela água com tanta fé, nossa, mas com tanta fé, porque só Deus sabia o meu medo, a minha preocupação no dia do meu parto. Porque eu tava muito inchada mesmo. As pessoas me viam, nem disfarçava, olhava em mim e ficava assim, espantada. Nossa, como você tá inchada, sabe assim? Daí na época eu ligava pro meu ex-marido, chorando, nervosa, e ele tentava me acalmar. Nossa, as pessoas, daí eu falava pra ele, nossa, as pessoas me vê, olha em mim, fica espantada, fica falando, nossa, como que você tá inchada? Daí tá, daí a minha sobrinha, eu tava conversando com ela pegou e falou, né, que uma colega do serviço dela tinha ido numa igreja. E daí ela começou a contar dessa igreja, tudo, daí ela falou assim, eu também fui lá nessa igreja, eu falei sim, daí eu fiquei com essa igreja na minha cabeça, né. Daí eu peguei e chamei a Ellen pra ir comigo, a minha sobrinha, eu falei assim, Ellen, sexta-feira vamos comigo nessa igreja aí que você falou? Daí ela falou assim, vamos sim. Daí a gente foi na sexta-feira e eu não tava aguentando nem andar. E eu só tava de 32 semanas, eu tava muito inchada. Daí eu fui. Daí nessa igreja também tem revelação. Só que essa igreja eu já conhecia muitos anos atrás, eu já tinha ido nessa igreja. Daí eu fui. Daí chegou lá, daí na hora da apresentação, daí lá é bispo. Daí o bispo perguntou o meu nome, onde que eu morava, qual a igreja que eu congregava. Daí eu peguei e falei, meu nome é Josiane, eu moro na Boa Esperança. Daí eu peguei e falei, né, que eu congregava com o pastor Antônio, né, que é onde eu congrego, que é na Renova em Cristo. Daí tá, daí começou o culto, tudo, os louvores, o culto, daí chegou também na parte da revelação. Daí ele pegou e falou, aquela irmã morena ali, que mora na Boa Esperança, toma posse, porque grande é o livramento que o Senhor tá te dando de uma hemorragia. Nossa, eu também agarrei com fé ali, eu falei assim, amém, Senhor, amém, meu Pai, eu creio que o Senhor está me dando livramento, meu Pai. Isso na sexta-feira. Daí no sábado, e nesse período, eu tava de atestado. Porque eu falei pro doutor, falei assim, doutor, eu não tô aguentando nem andar. Não tô aguentando nem andar. Isso era em novembro, comecinho de novembro. O meu parto estava previsto pro dia 26 de dezembro. Eu falei assim, doutor, eu não tô aguentando nem andar. Daí ele falou assim, não, eu vou te dar um atestado de 14 dias. Isso porque eu nunca tinha pegado atestado. Fui pegar aí quando eu não tava aguentando nem andar. Daí tá, daí eu peguei, agarrei com fé mesmo nessa
nessa revelação do Senhor, que Deus estava me dando um livramento de hemorragia. Isso foi na sexta, daí eu acordei no sábado, eu acordei mais inchada ainda. Fiquei o dia inteirinho aqui em casa. Depois, no domingo, eu também acordei, gente, super inchada. E deixa eu falar aqui pra vocês, e nesse período, quando eu tava grávida de 5 meses, o meu esposo, na época, meu esposo, ele foi trabalhar em Curitiba. Então, daí eu peguei e fiquei sozinha aqui na minha casa. Olha só que prova que eu passei, sozinha. Daí ele estava lá em Curitiba. Daí no domingo, quando eu me olhei no espelho, eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu estava horrível, irreconhecível, estava horrível, horrível, horrível mesmo. Daí eu fiquei muito triste, inchada, olha, da cabeça aos pés, tudo inchada. Daí, aos domingos, sempre eu ia almoçar na casa do meu irmão. Daí esse domingo eu não fui. Daí esse domingo, na época, daí a Cecília mandou mensagem, Josi, desce aqui pra almoçar com a gente, que não sei o quê. Eu falei pra ela, Cecília, eu não vou não, eu não tô nem aguentando andar, eu não vou ficar aqui em casa. Daí, mais tarde, eu falei assim, nossa, eu vou mandar mensagem pra minha colega, a Evelyn, pra ver se ela tá trabalhando hoje. Se ela estiver trabalhando, a hora que ela sair do hospital, pra ela vir aqui ver minha pressão. Daí eu peguei, tomei um remédio da pressão, fiquei deitada aqui no sofá, falei assim, eu vou tomar, porque daí, se tiver alta, daí a hora que ela chegar, a pressão já abaixou. Daí mandei mensagem pra ela falou assim, Josi, eu tô trabalhando, mas na hora que eu sair daqui do hospital, eu passo e sim na sua casa pra mim ver sua pressão. Daí ela saiu do hospital, passou aqui na minha casa, era umas 7h10 da noite. Daí ela viu uma pressão, ela falou assim, nossa amiga, sua pressão tá muito alta. Você não pode ficar sozinha aqui na sua casa aqui não. Eu falei assim, Evelyn, então vou ficar lá na casa do meu irmão. Ela falou assim, não, Josi, acho melhor você ir pro hospital, liga pro seu doutor. Eu falei assim, Evelyn, é assim, daqui, eu vou ligar pro doutor Fernando Pérez, porque ela tem bastante amizade com esse doutor. Daí ela ligou pra ele, ligava, ele não atendia. Daí eu esqueci que o doutor tinha falado pra mim, quando eu passei com ele, ele me deu atestado, que ele ia estar viajando, que ele ia estar no congresso em Brasília. Daí ela falou assim, mas eu vou ligar lá no hospital pra mim ver quem que tá de plantão. Daí ela pegou, ligou lá no hospital, falou assim, Josi, você não vai acreditar. É o doutor Roberto Jardim que tá de plantão. E esse doutor Roberto Jardim, ele é obstetra. Eu falei assim, nossa, Evelyn, é ela? Ela falou assim, ela falou assim, você vai pro hospital, Josi. Eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, eu vou ligar pro meu irmão pra ele me levar. Daí ela pegou, me ajudou a tomar banho, tudo, trocar de roupa. Daí o meu irmão veio e me levou pro hospital. A hora que ela viu a minha pressão, tava 16... tava 18/10 num braço e 18/11 no outro braço. Ela falou assim, meu Deus, Josi, essa pressão tá muito alta. Daí, o meu irmão veio, daí ele pegou, me levou pro hospital. Daí cheguei lá no hospital, daí foram aferir minha pressão, daí minha pressão tinha baixado um pouquinho, mas a mínima, que é a mais perigosa, tava alta ainda. Daí tava 16/11. Daí o plantonista falou assim, eu vou ligar, o plantonista que tava no hospital, porque o doutor Roberto Jardim, ele tava de plantão, mas à distância. Ele falou assim, eu vou ligar pro obstetra pra ele vir. Daí logo o doutor chegou, daí o doutor falou assim, eu vou pedir uns exames de sangue pra você, exame de urina, amanhã cedo você vai fazer uma ultrassom e eu vou ver se eu consigo entrar em contato com o seu médico. Mas enquanto isso, eu vou cuidando de você. Daí ele falou assim, você vai ficar internada. Eu peguei e falei assim, tá bom. Daí, falei pro meu irmão, né, falar pra minha sobrinha, né, vir aqui na minha casa, pegar as minhas coisas, né, pra estar levando no hospital. E na quarta-feira, eu tinha ido comprar umas coisas pra mim. Comprei pijama,
comprei calcinha, comprei sutiã de amamentação, comprei umas coisinhas também pro enxoval do meu nenê. Daí a Ellen veio aqui na minha casa, pegou os pijamas que eu tinha comprado, parece que eu tava adivinhando. Pegou as calcinhas novas que eu tinha comprado, né, que eu tava já começando a montar, né, minha bolsa. Daí a Ellen levou tudo, daí eu subi, fiquei internada. Daí eles começaram a fazer uma medicação na minha veia, fazia a medicação e aferia a minha pressão de meia em meia hora. Daí o laboratório veio também, colheu o meu sangue, coletou, daí eu fiz xixi no potinho, daí levaram também para fazer exame de urina, tudo. E nisso, toda hora, eles vinham de meia em meia hora. A enfermeira vinha também para escutar o coraçãozinho do nenê. Daí, teve uma hora que a enfermeira saiu do quarto e falou assim: nossa, meu Deus, a pressão da Josi, de vez de abaixar, tá subindo, tá 22, eu não lembro por quanto, não deu pra mim escutar por quanto que tava. Eu só sei que a minha pressão tava a 22, eu só sei que não demorou muito. Eu escutei a voz do doutor lá no postinho, porque daí o hospital tava à noite, né? Daí tava aquele silêncio, daí dá pra escutar, assim, um eco, né? Daí eu escutei a voz do doutor falando que eu já liguei pro médico obstetra pra ele vir, que não sei o quê. E nisso eu tava conversando tinha mandado mensagem lá pro meu ex, que tava em Curitiba, né? Que ele tava trabalhando lá em Curitiba. Daí eu tava conversando com a minha amiga Camila, que ela é como se fosse minha irmã. Daí eu comentei com a Camila: Camila do céu, o doutor tá aqui, eu acho que ele vai fazer o meu parto. Ai, que medo, Camila. Daí eu já fiquei nervosa. Daí ela já falou pra mãe dela, que é a Ana, que também é como se fosse minha mãe. A Ana também já ficou nervosa. Daí o doutor entrou no quarto. Daí ele pegou e falou assim: olha, Josiane, saiu o resultado dos seus exames de sangue e os resultados não estão nada bem. A qualquer momento você pode ter uma convulsão e você pode não voltar mais. Ele pegou e falou assim: eu vou ter que fazer o seu parto agora. Nossa, a hora que o doutor falou assim: vou ter que fazer seu parto agora, nossa, aquilo, minhas pernas amoleceu. Daí ele pegou, conversou comigo, daí ele pegou e falou assim: eu vou fazer seu parto agora. Ele falou assim: hoje à tarde eu fiz um parto também de emergência na Santa Casa, de uma moça de 23 anos, ela também estava com pressão alta. Ele falou assim: você tá com começo de... não, você tá entrando em pré-eclâmpsia. Ele pegou e falou assim: só que ela teve uma convulsão e ela tá na UTI. O nenenzinho dela nasceu bem, mas está na UTI de observação. Ele pegou e falou assim: o seu neném, eu também já arrumei UTI para ele. Não consegui vaga aqui nessa cidade, na cidade aqui de Ourinhos, cidade que eu moro, né? Ele falou assim: mas eu já consegui uma vaga para ele em Santa Cruz. Ele vai nascer e já vai para Santa Cruz, e eu vou fazer o seu parto. Você também vai descer para UTI, você vai ficar de observação. Ele pegou daí, ele falou assim: a enfermeira já vai vir passar a sua sonda e você já vai ser encaminhada para o centro cirúrgico. Daí, meu Deus do céu, daí ele pegou, saiu do quarto, daí só deu tempo de eu mandar mensagem, né, pro meu irmão que tava lá fora. Depois o doutor foi conversar com o meu irmão, daí mandei mensagem lá pra Camila, daí ela já falou pra todo mundo, daí todo mundo já entrou em oração, daí... mandei mensagem também pro meu ex-marido que tava lá em Curitiba. Daí a enfermeira já veio, já colocou uma medicação em bomba de infusão, já passou a sonda em mim. Mas nesse momento, olha, entrou uma fé em mim, entrou uma confiança, aquele medo que eu tinha sumiu o medo. Daí eu lembro quando eu tava deitada na maca, que eu tava indo pro centro cirúrgico, eu fiquei pensando: nossa, eu tinha tanto medo desse momento, mas tanto medo desse momento que eu não tô com medo, porque eu acho que a fé entrou ali, a presença de Deus habitou ali em mim, e eu entrei no centro cirúrgico. E quem que tava trabalhando à noite no centro cirúrgico de circulante? Aquela minha amiga, no comecinho da minha gravidez, que falou pra mim que era pra mim orar. Era a Cláudia que participou ali do meu parto, tudo. E daí, antes de eu ir pro centro cirúrgico, a hora que eles estavam me preparando lá no quarto,
Daí chegou a instrumentadora do doutor, daí já veio o médico obstetra, já veio o médico anestesista, foi tudo muito rápido, gente. Daí, depois a Cláudia contou pra mim, né? E depois ela chamou a Cláudia numa outra sala e falou pra Cláudia. Ela falou assim, Cláudia, eu sei que você é muito amiga da Josi, mas se prepara, porque a Josi, ela vai morrer. A Cláudia ficou assustada, espantada, falou assim, o quê? Ela falou assim, se prepara, porque a Josi vai morrer. 23 anos faz que eu trabalho de instrumentadora, eu nunca vi um resultado de exames igual da Josi. Os exames dela tá tudo alterado, tá tudo bagunçado, os exames dela. A Cláudia falou assim, que é isso? Se prepara. Daí tá, a Cláudia ficou nervosa, já perdeu ali, sabe? Tipo assim, o rebolado, mas ela tentou assim manter a calma. Daí eu cheguei no centro cirúrgico, daí deitei na maca, tudo. Daí a hora que o doutor foi fazer anestesia em mim, daí eu peguei, tive que ficar sentada lá na mesa, né? Daí eu fiquei assim arcada, daí ela pegou, me abraçou assim. Daí o doutor, o anestesista, ficou assim, com a anestesia, assim, com a seringa parada. A Cláudia ficou assim olhando nele, a Cláudia pensou assim, mas será que o doutor ele ora antes de fazer anestesia? Mas não é, depois o doutor falou assim que não sabia o que ele ia fazer. Ele falou assim, eu vou dar anestesia nela, ela não vai aguentar, ela vai ter uma parada cardíaca e eu vou ter que entubar ela correndo. Ele falou assim, meu Deus, o que eu faço? Ele ficou ali, pensando o que ele ia fazer. Daí o doutor falou assim, que deu uns 5 minutos nele, ele falou assim, vou fazer anestesia. Daí ele falou assim, fez anestesia e falou assim, doutor, larga o pau. Daí ele fez anestesia em mim, depois, passados uns minutinhos, já não comecei a sentir mais nada, assim, minhas pernas. Daí o doutor começou a fazer o meu parto, tudo. Graças a Deus, ali no meu parto, correu tudo bem, não teve nenhuma intercorrência ali no meu parto. A única coisa, assim, que eu lembro que eu falei pro doutor, que eu falei que eu tava com catéter, né, no meu nariz. Eu falei assim, ai, doutor, esse catéter aqui tá me sufocando. Daí ele pediu pra minha colega lá, a Cláudia, tirar, né, que era circulante, que tava trabalhando no dia. Daí ela pegou, tirou, e depois, assim, no finalzinho do parto, eu lembro que eu virei assim do lado, eu vomitei. E foi só isso, gente, que aconteceu. Depois o meu nenezinho nasceu, ele nasceu, tadinho, bem magrinho, ele chorou. Daí o doutor já fez ali os procedimentos que tinha que fazer nele. Eu tenho umas fotos, vou ver se eu consigo deixar aqui no final do vídeo, do dia do meu parto. Daí a minha colega ainda tirou umas fotos pra mim, tirou, nossa, ela com todo o nervo que ela tava, mas graças a Deus ela conseguiu, assim, sabe, se manter a calma, passar a calma pra mim. Em nenhum momento ela demonstrou pra mim, assim, que ela tava nervosa. Daí, graças a Deus, daí eu peguei, desci pra UTI, daí cheguei na UTI, daí fui tratada assim, nossa, muito bem mesmo. Daí, depois do meu parto, o doutor foi lá e conversou com o meu irmão. Ele falou assim, olha, o que eu pude fazer pela sua irmã, eu fiz. Agora é entregar na mão de Deus. Agora é tipo assim, é só Deus, é só um milagre. E o comentário que tava correndo lá no hospital de madrugada é que eu ia morrer. Porque o meu diagnóstico, os meus exames era de morte. Mas graças a Deus, Deus foi maior, Deus ouviu as minhas orações. Daí daí eu peguei, fiquei na UTI, cheguei lá na UTI de madrugada, daí desceu o doutor, né, que fez o meu parto, desceu um anestesista lá na UTI. Daí isso foi umas quase 3 horas da manhã. Daí o meu irmão teve que ir para Santa Cruz para acompanhar o meu filho, né? Porque tinha que ter alguém, algum parente, alguém da família lá para fazer a ficha dele lá. Daí o meu bebê, ele foi de ambulância lá para Santa Cruz e o meu irmão foi de carro. Meu irmão, a minha cunhada e a minha sobrinha foram de carro atrás, né? Para chegar lá, para ter algum parente lá. Daí o meu irmão foi, eu fiquei internada na UTI e tudo. Daí, graças a Deus, assim, amanheceu o dia. Daí, 8 horas da manhã, o doutor já tava lá dentro da UTI. Daí ele foi lá, me examinou, pediu mais exames de sangue pra mim. Daí, graças a Deus, os meus exames já começaram a voltar ao normal.
Daí eu ia pro quarto no outro dia, na terça-feira. Só que daí, como que tava no auge lá da pandemia, ia internar um paciente com Covid. Daí o doutor da UTI não quis deixar eu junto com a pessoa, né, que estava com Covid. Daí ele pegou, me deu alta da UTI, daí eu peguei e subi pro quarto. Só que daí eu subi pro quarto, daí a minha pressão não abaixava. E daí nisso, a minha sobrinha já tinha ligado pro meu ex, ele tava lá em Curitiba, saiu que nem louco, pegou o ônibus lá de madrugada e veio de lá aqui chorando, com medo de acontecer alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa com o nenê. Ele falou assim que ensopou uma toalha de tanto chorar. Daí ele chegou aqui em Ourinhos, daí meu irmão foi lá na rodoviária buscar ele chegou lá no hospital, lá no quarto, assustado, com o olho espantado, tudo. Mas assim, graças a Deus eu tava bem na medida do possível, né? Daí no outro dia, na terça-feira, o doutor já me deu alta, porque o doutor tava com medo de me deixar no hospital por causa da pandemia. Daí a hora que o doutor me deu alta, ainda a minha pressão tava ainda alta. Daí ele passou umas medicações para mim tomar. Daí a hora que a gente saímos do hospital, eu falei pro meu ex-marido, eu quero ir lá em Santa Cruz visitar o Pedro. Porque daí na segunda-feira não foi ninguém visitar ele, porque ele tava viajando pra cá. Eu tava lá internada. Eu falei assim, ele falou assim, Josi, mas você vai pra Santa Cruz? Eu falei assim, não, eu quero ir, não teve como. Ele teve que me levar lá na visita. Quando eu cheguei naquela UTI, todo mundo ficou espantado. A doutora ficou espantada. Ela falou assim, mas você não é a mãezinha que teve o nenê, o Pedro, que teve a pré-eclâmpsia? Eu falei assim, sou eu. Ela pegou e você tá aqui de pé. Eu falei assim, doutora, eu tinha que vir. Eu tinha que vir, senão eu não ia ficar em paz. Daí eu peguei, fui lá, visitei ele. Meu Deus, aquele nenenzinho, gente, desse tamanzinho. O rostinho dele, desse tamanzinho. Meu Deus do céu. Daí me deu um pouquinho de alívio, porque até então eu não conseguia dormir. Eu não tinha dormido ainda. Daí, quando a gente veio embora, a hora que eu entrei no carro, e sentei, eu apaguei. Daí eu consegui dormir, porque eu tinha que ver ele. Daí eu vim de lá aqui na minha casa, eu acordei aqui no portão da minha casa. Daí eu peguei, eu lembro que eu entrei pra dentro, peguei e fui deitar. Daí veio as minhas amigas, né, que eu considero elas como minha irmã, veio a Joyce, veio acho que a Joyce, a Vitória que depois foi, que cuidou do Pedrinho pra mim trabalhar. E daí eu não lembro se a Camila veio, só sei que a Joyce veio, deu uma ajeitada aqui pra mim, fez comida, fez janta. Daí eu acordei, eram umas 9 horas da noite, daí eu levantei, daí meu ex ajudou a tomar banho, daí eu jantei tudo. E daí à noite, quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia dormir, só ficava chorando, pensando no Pedro lá internado. E daí no outro dia, na quarta-feira, eu tive que ir pro médico porque a minha pressão tava alta. E depois eu fui lá na quarta-feira, daí eu fui na quinta-feira de novo. Daí a moça lá conseguiu marcar um cardiologista pra mim. Eu tinha marcado, mas para segunda-feira, só que a minha pressão tava muito alta. Ela falou assim, Josi, você não pode ficar com sua pressão alta desse jeito, esperar até segunda-feira. Ela pegou e falou assim, olha, eu consegui marcar um doutor aqui pra você, você aceita esse doutor? Eu falei assim, não, eu aceito. Daí na sexta-feira eu fui passar com esse doutor. Daí passei com ele, daí ele voltou a medicação que eu tomava na minha gravidez, o metildopa. Daí ele entrou com mais 2 medicações, daí foi aonde, graças a Deus, a minha pressão conseguiu se normalizar. Daí a minha pressão, ela baixou para 10/7, daí ficou mantendo 10/7, 11/7, daí a minha pressão não subiu mais, graças a Deus. Daí ele também marcou para mim fazer exames, ultrassom do coração, marcou para mim fazer Holter e marcou para mim fazer também o mapa também do coração, para ver se eu tinha ficado com algumas sequelas por causa da pré-eclâmpsia que eu tive na minha gestação. Daí, graças a Deus também eu fiz todos esses exames, não fiquei com sequelas, deu tudo normal, graças a Deus. E daí, com o passar do tempo, ele foi tirando, assim, aos poucos as minhas medicações. E daí, até que chegou o ponto, assim, que ele tirou. Daí, o meu filhinho, ele nasceu dia 9
de novembro. Daí chegou dezembro, daí eu tava de licença maternidade, tudo. Daí eu fui lá buscar no hospital a minha cesta de Natal. Daí eu já tava bem, andando, tudo, graças a Deus, ele já tava em casa, tudo. Daí eu fui no hospital buscar minha cesta de Natal. Daí a enfermeira que tava no dia lá do meu parto, que acompanhou tudo ali, a minha situação, ela pegou e falou assim pra mim. E daí a gente tava conversando, ela falou assim: Josi, olha, eu vou falar pra você, você recebeu um grande milagre do Senhor. Eu vou falar a verdade pra você. Deus se fez presente ali no seu parto. Daí eu lembrei na hora do meu propósito, da água que eu fiz, que eu pedi pro Senhor no dia do meu parto se fazer presente ali. E realmente o Senhor se fez presente no dia do meu parto, e Deus cuidou de mim e Deus cuidou do meu filhinho. Glória a Deus, meus amores. Deus realmente se fez presente ali, deu vitória para mim, deu vitória pro meu filhinho ali no dia do meu parto. E se passou, eu tive o Pedrinho de domingo para segunda, daí no final do ano, no final de semana, de sábado, acho que foi de sexta para sábado, sábado para domingo, eu não lembro certinho, mas eu sei que passou só alguns dias, uma moça de 36 anos, ela também aconteceu as mesmas coisas que aconteceu comigo, aconteceu com ela, mas só que o dela, infelizmente, o nenezinho dela faleceu dentro da barriga dela. Ela teve pré-eclâmpsia e depois da pré-eclâmpsia encaminhou para síndrome de HELP. E a síndrome de HELP é a hemorragia. E vocês lembram que lá atrás Deus usou o bispo para falar para mim que estava me dando um livramento de hemorragia? Deus me deu esse livramento de hemorragia, porque você tem a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia ela evolui para síndrome de HELP, que é onde dá hemorragia na mulher e a mulher morre. Mas glória a Deus pelas minhas orações, glórias ao meu pai que ficou só ali na pré-eclâmpsia, não aconteceu assim nada de mais grave comigo, com o meu nenê, e não se deixou, não se desencadeou para síndrome de HELP e eu não tive a hemorragia. Glória a Deus. Meus amores, esse é o meu testemunho do dia do meu parto, o milagre que Deus fez no dia do meu parto. Deus se fez presente ali no dia do meu parto, porque eu orei com fé e pedi com fé, eu convidei o Senhor para se fazer presente ali no dia do meu parto, para Deus cuidar de mim, cuidar do meu filhinho, e o Senhor, glória a Deus, ouviu e Ele se fez presente ali, meus amores. Esse é o meu testemunho. Se vocês têm algum testemunho aí, comentem aí embaixo que eu vou gostar de saber, porque assim, eu sirvo um Deus maravilhoso, um Deus muito grande, Deus de misericórdia, e eu creio assim que tudo que acontece na vida da gente é permissão do Senhor, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor, meus amores. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de saber desse meu testemunho, que fazia muitos anos que eu queria gravar, mas sei lá, não conseguia gravar, mas agora hoje, Deus preparou esse dia de hoje para mim estar gravando, para mim estar dividindo com vocês, né, essa experiência que eu tive. E eu vou ficando por aqui, um beijão no coração de vocês, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tchau! 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다네가 세상에서 제일 행복한 순간